para recebermos tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Eu confesso que eu estou sentindo algo bem diferente hoje aqui. Um tremor, algo muito de Deus. Diferente mesmo. Eu creio que Deus tem novidades para nós nesse dia, apesar de tudo que nós já recebemos aqui. E eu quero convidar você a meditar sobre um texto muito conhecido, mais um daqueles textos conhecidos, né? Mas que Deus sempre tem seus tesouros escondidos para revelar para nós. E eu estou até com dificuldade de falar. O tema da nossa mensagem é participe. E quem gosta de língua portuguesa como eu gosto, vai pensar, mas participe não faz sentido. Você tem que falar alguma coisa primeiro, depois você fala participe. Ou então você fala participe, depois você fala do quê? Porque é um verbo, né? Que precisa de um complemento, né? Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Ezequiel 36, para você começar a entender por que do participe. Ezequiel 36, nós vamos ler alguns versículos e depois a gente vai para o 37, né, que a gente conhece bem, o Vale de Ossos Secos. Ezequiel 36, 1 a 3, fala da restauração de Israel. Vou começar lendo do 1 ao 3. Palavra de Deus ao profeta Ezequiel, naquele tempo, palavra de Deus a nós hoje, diz assim: Filho do homem, profetize aos montes de Israel e transmita-lhes esta mensagem. Ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: seus inimigos zombam de vocês dizendo: bem feito, agora as antigas montanhas são nossas. Por isso transmita aos montes de Israel esta mensagem do Senhor soberano. Seus inimigos o atacaram de todos os lados e o tornaram propriedade de muitas nações e objeto de muita zombaria e calúnia. Esse texto, ele fala ao povo de Deus. Esse povo que foi criado por Deus para ser um povo próspero, abençoado, para ser um povo que ninguém poderia resistir diante deles. Esse povo em quem Deus investiu de forma tremenda, de forma tamanha, em bênçãos, em palavras de vitória, de conquistas. Este povo estava vivendo essa situação aqui. De escárnio, este povo estava vivendo essa situação aqui de zombaria. Esse povo estava vivendo uma situação em que a sua cidade estava deserta. Nós comemoramos essa semana, Semana da Independência. Você conhece algum povo que a semelhança desse aqui, também é um povo que tem tudo para ser próspero, abençoado, feliz, exaltado na terra, mas um povo que ficou muito evidente, não está feliz, não comemorou nada? Você conhece um povo assim? Amém? Você conhece um povo assim? Pois é, essa situação do povo de Israel parece muito semelhante à situação que nós vivemos nesses dias. Agora o interessante aqui é que o profeta Ezequiel, ele estava junto com o povo, ele estava no cativeiro na Babilônia, e Deus fala com ele, profetiza sobre os montes, e os montes não tinham ninguém. A gente vai continuar lendo, você vai ver que a cidade estava deserta. Então o profeta Ezequiel é instado por Deus a profetizar sobre algo que estava totalmente deserto. Eu não sei nessa manhã o que aflige o teu coração, qual é a situação, mas a palavra de Deus falou para Ezequiel que ele profetizasse sobre algo que não tinha nem ninguém para ouvir. E eu não sei qual é a sua situação hoje, talvez você ache assim, eu também estou profetizando e parece que ninguém escuta. Mas Deus mandou ele profetizar a si mesmo. E Ezequiel estava no cativeiro,
Mas Deus mandou ele profetizar a si mesmo. Sabe, querido, eu aprendo com isso para a gente começar a meditar aqui nessa palavra, que cativeiro não cala a voz de profeta, que a adversidade não cala a voz de profeta, que o escárnio do inimigo não cala a voz do profeta, que qualquer situação adversa na minha e na sua vida não cala a voz de profeta, porque nós somos hoje esses profetas do Senhor. O véu que separava não separa mais, então não precisa ter chamados profetas, porque todos nós, eu e você, somos boca profética nesta nação, na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. E olha que coisa interessante, vamos continuar lendo lá no verso 10 e 11. A palavra de Deus fala ao profeta: multiplicarei a população de Israel, e as cidades arruinadas serão reconstruídas e ficarão cheias de gente. Multiplicarei tanto as pessoas como os animais. Ó montes de Israel, trarei gente para habitá-los outra vez. Deus não mandou ele profetizar sobre os montes não tinham ninguém. Mas Deus está dizendo: eu vou trazer gente para habitar. E os tornarei ainda mais prósperos que antes. Vocês eram prósperos, eu vou tornar vocês mais prósperos que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Gente, olha que coisa interessante, as cidades estavam desertas, não havia nem pessoas nem animais. E Deus começa a declarar através do profeta, a revelar ao profeta para que este declarasse que ele iria colocar tanto pessoas quanto animais na cidade. Ou seja, eu vou dar todas as condições para que a terra volte a ser produtiva, para que a terra volte a ser próspera, para que a terra volte a ser frutífera. Eu vou providenciar tudo o que vocês precisam para que a terra volte a ser, não o que era antes, mas a ser muito melhor do que ela era antes. Eu não sei qual é a sua necessidade nessa manhã, mas assim como Deus falou ao profeta lá atrás, e essa palavra está registrada para que nós possamos tomar posse dela, o Senhor fala comigo e com você: eu vou providenciar. O que você precisa, Israel? Você precisa de pessoas? Você precisa de animais? O que você precisa? O que você precisa, Marcelo? O que você precisa, João? O que você precisa, Bibiana? Eu vou providenciar. Essa tua terra que está hoje escassa, que está hoje em necessidade, eu vou providenciar para que ela seja produtiva e para que você não seja motivo de escárnio entre as nações. A promessa de Deus não é apenas de uma prosperidade, porque o povo tinha sido muito próspero. A promessa de Deus é de uma prosperidade superior. Sabe, você de repente possa estar vivendo hoje um tempo em que te dá saudade do ano, 2005, 2000, da década de 90, em que seus negócios eram muito prósperos, em que você viajava todo ano, não sei quantas vezes por ano, em que você tinha carros e mais carros e modelos novos, e você comprava o lançamento. Mas Deus está falando aqui que se você começar a crer e a profetizar, você vai ter coisas maiores e melhores. O seu segundo estado será melhor do que o que foi anteriormente. Deus está falando aqui: para de olhar com saudade para o que passou, porque eu sou o Deus de coisas novas. E se você se colocar na posição que eu te chamei, se você participar comigo, você não vai viver de saudosismo, você vai viver de futuro, de esperança. Você vai viver daquilo que eu vou fazer na tua vida, porque eu sou Deus, fonte inesgotável. Aleluia. E aí os versos 26 e 27 desse capítulo vão dizer: aleluia. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Deus está falando aqui ao povo: olha, eu vou dar um novo coração para vocês. Porque aquele povo, como a gente falou no início, aquele povo tinha tudo para ser próspero, para ser abençoado. Deus colocou neles tudo que eles precisavam para eles arrebentarem, como a gente fala na gíria. E o que aconteceu então? Esse povo, em algum momento da sua caminhada, perdeu aquilo que hoje os terapeutas, e tem alguns aqui, sabem,
bem o que eu vou dizer, o senso do seu pertencimento. Porque esse povo foi formado por Deus como uma propriedade exclusiva dele, era um povo que pertencia a ele, mas esse povo em algum momento perdeu o seu senso de pertencimento, porque começou a olhar para a grama do vizinho e achar que estava mais verdinha, estava mais bonitinha, queria ser igual, e Deus nesta manhã está dizendo, tem situações, pessoas aqui, que não estão de acordo com tudo que ele tem para você, porque você está perdendo o teu senso de pertencimento, você está achando que é se associando com fulano de tal, ou com ciclano, ou pedindo a tal autoridade, que as coisas vão acontecer na sua vida, mas Deus fala, você é propriedade exclusiva dele, ele não abre mão de você, e enquanto você não entender isso, você estiver com o coração de pedra, as coisas não vão acontecer, e é por isso que Deus, ele fala, eu vou tirar esse coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, porque Deus queria colocar pessoas ali de volta na terra, não para cometer os mesmos erros, não para cometer os mesmos enganos, não para fazer as mesmas coisas erradas. Deus nos dá novas oportunidades para a gente fazer coisas novas. Deus nos dá novas oportunidades para a gente parar de repetir os mesmos erros. Deus nos dá novas oportunidades para a gente avançar e não recuar. E assim Deus estava fazendo com esse povo. Um povo que tinha perdido seu senso de propósito, de pertencimento, de identidade. E Deus fala, olha, vocês não vão errar mais, porque eu vou arrancar esse coração que tomou rumos errados e vou colocar um coração novo, um coração transformado. Eu vou tratar na origem, esse problema não vai repetir mais, porque eu não vou tratar sintoma, eu vou tratar a origem. Deus nessa manhã está tratando a origem de situações aqui, que você vem se arrastando com isso, que você não entende porque que as coisas não estão dando certo, porque há uma origem aí que ficou petrificada dentro de você, mas Deus nessa manhã quer quebrar essa pedra, quer arrancar essa pedra, quer exterminar essa origem que não provém dele, e colocar de novo um coração de carne, porque você é um vaso de barro, e Deus criou você assim, flexível, para que ele possa moldar do jeito dele, para que ele possa fazer do jeito dele. E aí no verso 36 a gente vai entender por que Deus vai fazer do jeito dele. Com isso, as nações vizinhas que restarem saberão que eu, o Senhor, reconstruí as ruínas e replantei onde estava deserto, pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Você pode ler comigo só esse pedacinho? Vamos lá, na parte final do versículo. Pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Aleluia! O povo não será mais motivo de escárnio. As nações vizinhas, as pessoas que estavam olhando e zombando daquele povo, não terão mais motivo para zombar. Em nome de Jesus, nós não fomos criados para ser escárnio do inimigo, para ser escárnio de quem quer que seja. Nós fomos criados para ser cabeça e não cauda, para sermos motivos de glória ao nome do Senhor nesta terra. E Deus vai ali, providenciando. Ele diz o que Ele vai fazer. Eu vou reconstruir ruínas, eu vou replantar o que estava deserto. Eu, o Senhor, falei e eu, o Senhor, cumprirei. Eu não sei qual é a providência que você precisa hoje da parte de Deus. O povo precisava que fosse novamente habitada a terra. O povo precisava que as ruínas fossem reconstruídas. Mas eu não sei qual é a sua necessidade. Mas o Senhor fala que Ele é esse Deus que está disposto a fazer, que encontrou o povo naquela situação de cativeiro, de caos. Foi nessa situação que Deus veio falar ao povo. Deus não veio falar ao povo porque estava tudo bem, porque estava tudo ótimo, porque eles estavam pecando à vontade, achando muito bom. Deus deixou, e talvez Deus tenha deixado também com a sua vida. Deus foi deixando. Mas aí quando chegou naquele momento em que o deserto assolou, em que você virou motivo de escárnio, Deus vem falar com você. Eu vou providenciar, porque eu prometi e eu vou cumprir. Eu, o Senhor, cumprirei aquilo que eu prometi. Aleluia. E aí sim a gente vai entrar no capítulo 37,
que todos nós conhecemos muito bem, o Vale de Ossos Secos. É muito interessante, porque o Vale de Ossos Secos, na verdade, por que eu fiquei aqui no 36 um pouco? O Vale de Ossos Secos, ele é, vamos dizer assim, a ilustração, a prova prática do que Deus fala no 36. Né? Primeiro Deus fala com o profeta lá no 36. Mas agora Deus vai falar o seguinte: não vamos ficar só de conversa, não. Eu vou te mostrar a situação. Eu vou revelar para você. Porque tem coisa que não adianta a gente só ouvir, a gente tem que ver, né? Igual Tomé, o povo estava precisando ver. Porque só ouvindo, eles não estavam dando ouvidos. Eles estavam tão desanimados pela sua situação, que eles não conseguiam dar ouvidos à voz do profeta Ezequiel. E aí Deus toma aquele profeta, e a gente vai lá para o capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Esses ossos estavam completamente secos, representando os judeus no cativeiro. Eles estavam dispersos, eles estavam fora da sua terra, eles estavam separados, eles estavam espalhados. E a mão do Senhor leva o profeta ali, naquele lugar. Ora, mas Deus não tinha acabado de falar: vou fazer, vou acontecer, vou abençoar, vou encher a terra, vou... Esse é o grande problema de muitos de nós, porque às vezes nós ouvimos uma palavra profética, pastora Anice, e a gente sai saltitando, achando que a gente vai virar essa esquina aqui, vai pegar o carro e já vai chegar em casa e vai começar a viver. Mas o negócio aqui piorou, porque antes Deus estava só falando, agora Deus pega o profeta e não só mostra, como leva ele para o local de onde ele tinha que ver o que estava acontecendo, e não era coisa boa. Sabe, às vezes a gente ouve uma palavra e a gente desanima, porque a gente acha que logo no primeiro momento a gente tem que viver aquela palavra, e não entende que Deus trabalha por processos. Deus pode trabalhar no imediatismo, pode, Ele é Deus, mas Ele trabalha com processos, porque Ele sabe que eu e você muitas vezes não temos estrutura para receber tamanhos milagres que Ele tem para nós, sem primeiro Ele processar a gente, Ele passar a gente no seu processador, para a gente entender que quando Ele levantar, quando Ele honrar, quando Ele abençoar, a glória é dEle e não nossa, a honra é dEle e não nossa, a força é dEle e não nossa, a capacidade é dEle e não é nossa. Aleluia. E Ele conduz esse profeta a um vale cheio de ossos. Os exilados que estavam ali eram esses ossos. Isso era a representação de um povo que se sentia destruído. Os ossos estavam sequíssimos, eles não tinham esperança, eles estavam super desanimados, nada que o profeta dizia fazia muito sentido para ele. Eles estavam a mais de 800 quilômetros num tempo, gente, sem todas as facilidades que temos hoje, de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Eles estavam nesse lugar, mas Deus começa a levar aquele profeta, mostrar aquela miséria, para ele então completar aquilo que ele tinha começado. E o verso 3 vai dizer: então ele me perguntou. Deus mostra aquilo tudo para o profeta. Você consegue se imaginar? Tente se imaginar num vale, num local aberto, cheio de ossos secos, muito secos, sequíssimos. E Deus fala para o profeta: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Aqui Deus começa a cobrar do profeta uma atitude. Porque até então o profeta ouvia a palavra de Deus, ia lá, falava com o povo. Mas agora Deus pega o profeta, leva ele diante de uma visão horrorosa, terrível, e pergunta para ele: filho do homem, acaso esses ossos poderão voltar a viver? E respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. O profeta, me parece aqui, que ele também estava sentindo um pouco do peso da visão, sentindo um pouco do peso do que estava acontecendo com a nação. Porque, gente, não é fácil. Pensa que é fácil ficar aqui pregando, motivando, e às vezes a gente olha, a gente convida, venha para a escola bíblica, não aparece o povo. Pensa que é fácil a gente falar: olha, venha para o culto de mulheres, venha para o culto de homens. A gente prepara, a gente estuda, a gente busca, e as pessoas não vêm, e depois ficam ligando: olha, estou passando uma luta. Queridos,
nessa manhã Deus quer que você participe do milagre. Saia da inércia, participe do milagre. E não pense em você. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele quer que você esteja em sintonia com Ele. Não pense você que algum pastor aqui da igreja fala para eu falar alguma coisa, não. Eu falo porque na hora sai, eu nem estava pensando nisso. Depois se o pastor me apertar, eu vou me justificar, Deus me justifica, né? Mas é necessário a gente sair da inércia. O profeta, que era um homem boca de Deus naquela terra, Senhor, tu sabes, tipo assim, nem sei, nem vou falar nada, Senhor. Gente, quantos de nós às vezes estamos nessa apatia, né? Ah, Senhor, tu sabes. É uma religiosidade, muitas vezes, que a gente tem, meio covarde. Tu sabes, Senhor, tu sabes. Quando a palavra de Deus diz, abra a tua boca que eu encherei. Quando a gente tem a possibilidade, depois que aquele véu se rasgou, de abrir a boca, de declarar palavras proféticas, de não se conformar. E Deus, Ele chama de novo o profeta e diz, então Ele me disse, profetize. Tipo assim, ô profeta, para de ficar aí na tua zona de conforto, para de ficar aí acomodado, Senhor, tu sabes, abra sua boca e comece a declarar aquilo que você quer ver resultado acontecer. E aí Deus fala, profetiza esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Sabe, profeta, você não sabe o que você vai dizer? A visão é muito terrível. Então eu vou te dar a cola. Começa a dizer, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Nessa manhã, o Espírito de Deus está dando direção para a gente, de olhar para essa situação. Essa mesma aí que você vê, de corações de pedra, que tem feito você ter uma caminhada difícil, de enfermidade, como nós já oramos aqui. E profetizar sobre essa situação. Ouça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é de cura, é de restauração, é de restituição, é de libertação. A palavra do Senhor é de vitória, é de honra. A palavra do Senhor é de algo acima do que nós já vivemos antes. Essa é a palavra do Senhor. E Deus dá esse comando ao profeta. Profetiza esses ossos. Assim diz o Senhor soberano, verso 5. Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Deus começa lá por dentro. Ele fala no capítulo anterior, vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E depois eu sopro o espírito. O meu e o seu problema é que às vezes a gente não quer que Deus comece lá dentro. A gente quer que Deus comece por fora. Eu quero que Deus comece me dando um Porsche. Eu acho bonito o Porsche, né? De repente você quer outro. Eu quero que Deus comece, Marcelo. Pois é, Marcelo, quem primeiro recebeu o Porsche, dá uma carona para o outro, vai profetizando. Às vezes você quer que Deus primeiro te dê a sua empresa. Às vezes você quer que Deus primeiro te dê, sei lá, a sua viagem, né, a volta ao mundo, eu não sei, aquilo que está no teu coração. Mas eu sei que a prioridade de Deus é o negócio começar por dentro. Porque quando o negócio começa por fora, Ele não limpa o que está dentro, Ele não ajuda o que está dentro, Ele não purifica o que está dentro. Mas quando o negócio começa de dentro, Ele transforma o que está fora, Ele muda o que está fora, Ele embeleza o que está fora. E é por isso que Deus começa por dentro. Eu porei o meu espírito. Porém o meu espírito. Já viu aquelas pessoas que às vezes se enfeita toda, está toda bonita, cabelo escovado, mas está com uma tristeza que você olha e vê? A tristeza. Porque não adianta começar por fora. Tem que começar por dentro. E é assim que o Senhor quer trabalhar na nossa vida, soprar o seu espírito, trazer de volta a vida. E o verso 6 vai dizer, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Algumas versões vão dizer nervos. E quando eu penso em carne, eu penso em quê? Em sustentação. A carne é sustentação, é firmeza. Quantos aqui estão precisando que Deus hoje comece a colocar firmeza, sustentação na vida de vocês, na minha vida, para que a gente possa viver os milagres do Senhor? Músculo fala de força.
Persistência. Só persiste quem tem força, quem tem sustentação. Nessa manhã Deus quer que pessoas aqui comecem a persistir, porque você até creu no início, mas quando você viu o vale cheio de ossos, você não persistiu. E essa é uma manhã que Deus está falando conosco. É preciso ter força, é preciso ter persistência, é preciso confiar no milagre. Pele. A pele fala de proteção, de revestimento. Quantos de nós precisando desse revestimento nessa manhã? Quantos de nós precisando dessa proteção do Espírito Santo de Deus, para que quando a gente abrir os olhos e o vale continuar ali na frente, a gente não se contaminar pelo que os olhos estão vendo, mas a gente está revestido de poder, revestido de força, revestido de graça, revestido da unção, que quebra o jugo. Fôlego. Por último, Deus vai dizer: eu vou colocar meu fôlego em vocês, e vocês voltarão à vida, e então saberão que eu sou o Senhor. Deus vai prover todas as coisas. Deus vai prover todas as coisas. Eu não sei se o que te falta é força, eu não sei se o que te falta é firmeza, eu não sei se o que te falta é revestimento, eu não sei se o que te falta é fé, eu não sei o que falta a você, mas Deus está dizendo àquele povo e a nós hoje: eu vou prover todas as coisas. E se você está faltando vida, alegria, eu vou prover também, porque eu vou soprar o meu fôlego de novo, porque Ele já soprou uma vez, eu vou soprar de novo. E você que está triste, está sem vida, está sem alegria, Deus está dizendo: eu vou soprar e eu vou colocar a minha vida em você. Verso 7 vai dizer: assim anunciei esta mensagem como Ele me havia ordenado. Às vezes a gente até quer falar, né, a palavra profética, mas a gente vai acrescentando alguma coisa ou retirando alguma, mas o profeta foi obediente. Anunciei ou profetizei como Ele me havia ordenado. E de repente, eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Eu gosto desse de repente, Alexandre. Porque às vezes os ossos estão tão secos, tão sequíssimos, está tudo horroroso. Mas de repente, Deus não precisa de preparação, gente. Deus está preparado. Às vezes a gente usa uma forma de expressão errada. Deus está preparando. Não, Deus está preparado. E num de repente de Deus, receba aí. Deus entra lá nessa situação. Deus quebrando o coração de pedra, arranca ele e traz um coração de carne. Num de repente de Deus, a sua conta que estava no vermelho começa a mudar. Num de repente de Deus, aquela enfermidade que estava assolando a sua alegria, a sua paz, a sua vida, começa a ser curada. Num de repente de Deus. De repente, enquanto eu profetizava, foi só ele abrir a boca. Enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros. Algumas versões vão dizer um reboliço. Os ossos de cada corpo estavam se juntando. Gente, as coisas de Deus são muito organizadas. Porque era um vale cheio de ossos sequíssimos. Mas os ossos não começam a juntar pé com cabeça. Não começam a juntar osso de fulano de tal com de ciclano. Não. Começa a juntar em harmonia. Deus começa a harmonizar aquela bagunça, aquele caos que o inimigo trouxe. Deus começa a colocar em ordem, a colocar no lugar, osso com osso, de cada corpo, de cada pessoa. Deus começa a dar aquela visão ao profeta. De repente ele ouve um barulho. Mas olha que interessante isso. O milagre, ele veio de Deus. Deus começou a fazer. Mas a palavra profética não foi de Deus. Deus nessa manhã está querendo que eu e você entendamos que milagre é coisa para Ele fazer. Mas abrir a boca e declarar contra toda e qualquer situação é coisa que cabe a mim e a você. Crer no milagre é coisa que cabe a mim e a você. Persistir confiando no milagre, ser revestido pela graça do Senhor, permanecer assim, é coisa que compete a mim e a você. Por isso participe do milagre, participe daquilo que Deus está fazendo. Participe da promessa, do cumprimento da promessa. E olha que coisa interessante. O texto vai dizer, no verso 7 ainda, que enquanto ele profetizava, ouviu-se no vale um barulho de ossos batendo. E depois começou a ver os ossos se juntando. Sabe, tem situações que a gente não vê nada, né, Patrícia? Ao contrário, parece que a gente está vendo que a coisa piorou muito. A gente não vê, mas o profeta começou a ouvir.
Sabe, a gente tem que buscar estar tão na presença de Deus, que qualquer ruído que a gente escute, qualquer barulhinho, a gente já começa a declarar, qualquer pequena nuvem, qualquer situação, por mínima que seja, a gente continue declarando, continue crendo, continue confessando e proferindo que Deus prometeu e Ele vai mudar aquela situação. O profeta estava declarando mesmo sem ver. Ele começou a ouvir depois que ele abriu a boca e declarou. E ele continuou declarando. E conforme ele declarava, as coisas foram acontecendo. O grande problema nosso é que às vezes a gente não continua declarando. Mas a atitude do profeta gerou toda uma mudança de cenário. Participe, é a sua atitude de busca, é a sua atitude de devoção, é a sua atitude de oração, de jejum, é a sua atitude que vai provocar a mudança que você busca. Porque Deus está pronto, querido. Se há algum problema, não é com Ele, é com a gente. Deus está sempre pronto. Atitude é o que nós precisamos ter para ver o milagre que a gente espera. Versos 8 e 9 vão dizer: então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos. Olha o revestimento aí. Olha a força aí chegando. Olha aí a sustentação chegando. Mas tinha um problema. Ainda, o que havia de problema aqui? Não respiravam. Sabe aquelas pessoas que pedem você para orar e tal, e você ora e você encontra a pessoa? Pastora Rosiane, aí você pergunta, como que está fulano, né, seu filho, né, seu esposo? Ah, está bem melhor, graças a Deus, está bem melhor. Gente, bem melhor não é curado. Eu não sossego enquanto eu não vejo a coisa acontecer do jeito que ela precisa acontecer. Tem gente que para no bem melhor, tem gente que para. Talvez o profeta aqui, ele, não sei, fosse tentado. Olha, já está lindo isso aqui. Eram ossos sequíssimos, agora já tem um exército aqui de pessoas em pé. Mas está bem melhor não quer dizer que está pronto. Está bem melhor não quer dizer que a obra foi completa. E aí nós vamos ver que o texto vai dizer assim. Então ele me disse, verso 9, filho do homem, profetiza. Ou seja, Deus não quer que você se conforme com o bem melhor. Deus não quer que você se conforme que melhorou. Deus não quer que você se conforme com mais ou menos. Sabe aquela história que a gente fala no Rio de Janeiro, uma vidinha mais ou menos. Não, Deus não quer que você se conforme com a vidinha mais ou menos. Porque o que Deus tem é uma bênção plena, uma bênção abundante, uma bênção maior do que você já teve em tempos que você foi abençoado. E aí nós vemos, Deus fala para o profeta, filho do homem, profetiza aos ventos. Não tem fôlego não? Profetiza aos 4 ventos, o que significa dizer, aos 4 cantos da terra. Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Não é qualquer Senhor como os da terra onde vocês estão, não. Não é qualquer deusinho, não. É o Senhor soberano. É aquele que vive e reina, que não perdeu o controle e que vocês estão nessa situação por causa dos erros de vocês. Mas eu continuo soberano. E eu estou pronto aqui para operar um milagre. Estou esperando você abrir a boca para você colaborar e participar comigo, para que você veja as coisas mudarem ao seu redor. E é isso que eu estou esperando de você. Anunciem a mensagem. 9 ainda, né? Anuncie-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, porque Ele é soberano, vem de onde vier, Ele manda em todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Deus está falando ali, que aquele profeta era uma boca que poderia mudar aquela situação. É preciso que a gente persevere, é preciso que a gente não se conforme com menos do que aquilo que Deus prometeu nos dar. É preciso que a gente não se conforme com menos do que aquilo que Deus em sua palavra nos garante. E esse é o nosso problema. Às vezes a gente vê a fulana é tão abençoado. Eu uma vez ouvi de uma pessoa da minha parentela. Ela falou, mas você é tão abençoada que se eu fosse como você, eu andaria com o joelho no chão, não com os pés. E eu falei para ela, mas ser abençoado só depende da gente. Porque Deus, Ele é fonte inesgotável, Ele tem prazer em abençoar. Ser abençoado só depende da gente.
O grande problema é que quando Deus fala, filho do homem, profetiza, a gente fica, Senhor, tu o sabes. E olha lá se a gente falar isso, né? Às vezes a gente até fala, não profetizo, já cansei de profetizar, já cansei de orar. Quantos de vocês já não ouviram falar assim? Ou só eu que já ouvi? Você vai falar, permaneça, e a pessoa, não, já cansei, joguei a toalha, não quero mais. E aí as coisas não acontecem. Porque você não permaneceu, porque você não perseverou. E aí nós vemos aqui, no verso 10, anunciei a mensagem como ele me havia ordenado. O profeta em obediência ao Senhor. E o Espírito entrou nos corpos. E o Espírito entrou nos corpos. E todos eles voltaram à vida. E se levantaram. E formaram um grande exército. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito de Deus entrando onde havia morte. Onde havia derrota. Onde havia vergonha. Onde havia escassez. Onde havia destruição. O Espírito do Senhor entrou. E fez daquele cenário uma transformação genuína. Ali houve vida onde havia morte. E Deus é tão maravilhoso, né? Que o nosso culto aqui, né? Sem ninguém combinar nada, já tivemos aqui esse momento de profetizar cura, de profetizar vida. Verso 11 vai dizer assim: então ele me disse, filho do homem. Só nesse texto aqui, de 1 a 14, obrigada. Filho do homem. Ele manda o profeta profetizar 3 vezes, só nesse pequeno percurso aqui, nesse pequeno trecho aqui. Portanto, profetize. Esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem, tornamo-nos ossos velhos e secos. O próprio povo estava usando a boca para dizer aquilo que eles tinham se tornado. Não há mais esperança, nossa nação acabou. Gente, isso é muito terrível. Eu não sei você nessa manhã, o que você acha que não tem mais esperança para você. Eu não sei o que você acha nessa manhã, a nossa nação acabou. A minha família acabou. A minha empresa acabou. As minhas finanças estão acabadas. Eu não sei nessa manhã o que você mesmo já está tão desanimado, que você tem declarado que acabou, que não tem mais esperança. Mas o Senhor nessa manhã, Ele quer movimentar esses ossos secos. Ele quer mudar essa situação. Ele quer soprar fôlego de vida nisso aí que você está declarando como morto. Ele quer soprar vida naquilo que você disse que acabou. Ele quer mudar esse cenário. Ele quer transformar essa adversidade num motivo de bênção, num motivo de glorificação do nome dEle. E no verso 12 ele vai dizer, portanto profetize para eles e diga. Enquanto o povo estava dizendo, nossa nação acabou, Deus estava dizendo, profetiza para esse povo e diga, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo. Deus já começa dando uma cortada. Como é que vocês estão dizendo que acabou? Vocês são o meu povo. Ó meu povo, Deus está dizendo, ei, vocês esqueceram a quem vocês pertencem, vocês esqueceram a aliança, vocês esqueceram o pertencimento de vocês, o propósito de vocês, o destino de vocês, mas eu vou lembrar, vocês são meu povo, vocês são meu povo, vocês são meu povo. É isso que Deus está dizendo. Eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Deus começa a declarar sobre aquele povo, usando a voz do profeta. Ó meu povo, vocês são meus. Então eu não vou deixar vocês nessa situação. Eu não vou deixar vocês nessa miséria, nessa vergonha, nessa afronta. Eu não vou deixar vocês debaixo desse jugo babilônico. Eu não vou deixar que a vontade do inimigo prevaleça sobre a sua vida. Eu não vou deixar esse filho, porque você ora, continuar desse jeito. Eu não vou deixar esse marido continuar desse jeito. Eu não vou deixar suas finanças, sua empresa, sua casa, seus negócios, seu trabalho continuar desse jeito, porque você é meu povo, você é meu povo. Receba essa palavra de Deus, receba essa palavra do Senhor. Você tem pertencimento, você pertence a Deus, você tem uma relação de pertencimento com Ele. Meu povo, eu vou abrir as sepulturas do exílio e eu vou fazer vocês saírem delas. Eu não sei qual é a providência que você precisa que Deus faça na sua vida, eu já falei aqui. Mas a providência que aquele povo precisava era bem terrível. Ser livre do cativeiro dos babilônios, né, pastor? Não era coisinha pouca para nós, não.
Para nós não era não. Mas Deus falou desde o início da conversa, pastor Jailson, vocês são o meu povo. Eu não criei vocês para serem escravos. Eu criei vocês para serem livres. Vocês são o meu povo. Eu não criei vocês para serem escárnio. Eu criei vocês para motivos de bênção. Vocês são o meu povo. Eu criei vocês para alegria e não para tristeza. Vocês são o meu povo. Eu criei vocês para serem vivos, alegres, felizes e não derrotados e destruídos. Eu os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Eu fico imaginando, Moisés, que o maior desejo daquele povo devia ser o quê? Voltar para a sua terra. Quem que, né, ainda mais o povo de Israel, com toda aquela história, né, da forma como Deus os formou, voltar para a sua terra. Eu não sei qual é o seu maior desejo hoje, mas eu creio num Deus que, assim como o povo nem sequer pediu, Ele falou, vou abençoar, vou prosperar, vou povoar a terra, vou trocar o coração de vocês de pedra por um de carne, e eu vou trazer vocês de volta para a terra. Eu não sei o que você deseja hoje, mas se eu fosse você, eu já começava, Deus, olha o que eu mais desejo, a minha terra prometida é essa, aquilo que eu mais anseio receber do Senhor, que eu mais preciso, é tal situação, é essa cura, é essa libertação, é essa porta de emprego, porque Deus, o mesmo Deus que pegou o povo lá na Babilônia e tirou de lá com mão forte, é o Deus que tira você dessa situação, é o Deus que muda esse cativeiro, é o Deus que tira a tristeza e faz você ficar alegre em nome de Jesus. E aí os últimos versos 13 e 14 vão dizer, quando isso acontecer, meu povo, não esquece, vocês são meu povo. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Não é a Babilônia, não é Nabucodonosor, o Senhor sou eu. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. Vocês estavam mortos, mas vocês vão voltar a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Eu vou realizar o desejo do teu coração. E então vocês saberão que eu, Senhor, falei e cumpri o que prometi. Volta lá, João, por favor, no 36, o último versículo que a gente leu. 36, 36, perdão. Olha lá, de novo. Lembra que a gente leu? Final. Pois eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. 37, 14, João. 37, 14, João. Olha que coisa interessante. Você acha que é coincidência? Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, Senhor, falei. Deus fala 2 vezes, Deus fala 3 vezes, porque Ele está confirmando. Eu falei e eu vou cumprir. Eu falei lá no 36, a coisa piorou, mas eu falei e vou cumprir. Agora eu falo de novo. Ele falou, Ele vai cumprir. Ele é o Senhor, Ele é o soberano Senhor e você é povo dEle. Aquilo que Ele te falou, Ele vai cumprir. Nessa manhã, eu quero convidar você a se colocar de pé. Chamar aqui o ministério de louvor. É uma manhã profética. Renata, eu nunca fiz isso, eu não sei, você vai aprender agora. Deus está te dando a oportunidade, você vai começar a abrir a sua boca e vai declarar sobre essa situação aí. Ouça a palavra do Senhor. Ó filho rebelde, ouça a palavra do Senhor. Ó enfermidade, ouça a palavra do Senhor. Comece a declarar. Renata, não sei orar em voz alta, eu também não sabia, gente. Levei anos não sabendo, só orava no pensamento. Deus me ensinou. Abre a sua boca, porque você é o profeta deste tempo. Abre aí, Abner, porque você é o profeta desse tempo. E comece a declarar, ó emprego, em nome de Jesus, eu quero um salário melhor e eu já declaro que eu vou ser reconhecido naquele lugar. Comece a declarar que a unção do Senhor que está neste lugar, porque hoje não foi fácil pregar aqui, a unção derramada sobre este lugar, a unção de cura, de libertação, de unção, de derramamento de poder. Comece a declarar aquilo que está fora do lugar na sua vida, aquilo que está seco, que está sequíssimo. Comece a declarar uma mudança nessa situação. Comece a declarar o sopro de vida, o fôlego de vida do Senhor sobre esse caos, sobre essa bagunça, sobre essa vergonha, sobre essa humilhação, sobre aquilo que traz tristeza ao teu coração. Comece a declarar, porque o Deus da providência está aqui.
Qual é a providência? Qual é a providência? Participa do milagre com Ele. O que cabe a você é só abrir a boca e esperar que essa providência aí que você está abrindo a boca e declarando, é a providência que Ele vai trazer sobre a sua vida. É a providência do céu. Comece a declarar em nome de Jesus. Comece a declarar. Comece a exercitar fé. Comece a ser revestido de graça, de força, de poder, de nervos que te dão mobilidade. Comece a ser revestido da graça que te capacita. Comece a ser revestido, porque o Senhor sopra hoje o fôlego. E você que chegou aqui, moído, quebrado, desesperançado, se sentindo morto, Deus hoje sopra a vida em nome de Jesus, em nome de Jesus.